Então, vamos falar sobre o centro de gravidade. O que é o centro de gravidade? Ele é a média de um peso que exerce sobre um objeto. E nesse experimento que vamos fazer, o que vamos precisar nele? Uma taça, um palito, um garfo e uma colher e uma caixa de fósforos. Tá. Eu fiquei tentando várias vezes aqui fazer, né? Aí chegamos a essa conclusão. O que fizemos nisso? Juntamos o garfo e a colher e para que sirva de apoio. E aí temos o palito e no palito enfiamos no meio do garfo, né? E aí, né, gente? É difícil. Ao fazermos isso, não tá errado. Ao fazermos isso, o que temos que fazer? Colocar este peso sobre a taça. Que ficaria assim. O que fizemos aqui? Fizemos com que... não, desculpa. E agora pegamos o fósforo, riscamos e acendemos. É normal tentarmos várias vezes, até porque o palito não pega muitas vezes. Adorei. Adorando isso. O objetivo, né, gente, de fazer isso aqui é que o palito irá queimar até o ponto gravitacional. Então vamos lá. Bom dia, e a gente vai fazer o experimento de torque que a Thierry vai explicar agora. Enquanto o Matheus vai fazendo o experimento, tá? Show! Quando colocamos qualquer objeto em uma das bandejas, esta gira e se desloca para baixo. Para que a balança volte a equilibrar mantendo os pratos na horizontal, é necessário colocar na outra bandeja objetos de massa padronizadas, de forma que a força gravitacional resultante sobre os padrões seja igual à força gravitacional que atua sobre o objeto, compensando assim seus respectivos torques. A condição de equilíbrio exige que a resultante das forças sobre a parte móvel da balança seja zero. O centro de gravidade, ou parecimento de um corpo, é o ponto onde pode ser considerada a aplicação da força de gravidade de todo o corpo formado por um conjunto de partículas. Essas partículas são atraídas para o centro da Terra, cada qual com sua força-peso. Nós vamos precisar de 2 garfos juntos, com palito dentro, de fósforo. Vamos equilibrar na ponta do copo, ou taça, que você estiver. O centro de massa de um objeto é a posição definida matematicamente. Pode ser encontrada a partir da massa do objeto e da atuação de uma força externa resultante sobre ele. O centro da massa não é necessariamente o centro geométrico do objeto. O centro da gravidade é o ponto
o qual devemos aplicar força de forma a equilibrar a força da gravidade. Nesse caso, temos o palito queimou todo e continua parado. O que determina o ponto de equilíbrio do corpo é a localização do centro da chamada centro de gravidade. Ou, outras palavras, o ponto de aplicação da força gravitacional, o peso. Define-se como um torque de uma força F em relação ao ponto P, denominando polo. O produto entre a intensidade dessa força pela distância d do ponto P, considerando sua distância em relação à linha de ação. Notamos aqui que a variação do momento angular pode ocorrer como resultado da variação da posição ou da variação da quantidade de movimento. Assim, a medida da intensidade do torque é T igual a mais ou menos F vezes D. É uma força que tende a rodar ou girar objetos. Você gera um torque toda vez que aplica a força usando a chave de boca. Apesar as porcas das rodas de um carro é um bom exemplo. Quando você usa uma chave de roda, aplica determinada força para manejá-la. Essa força cria um torque sobre o eixo da porca, que tende a girar esse eixo. A unidade inglesa da medida do torque são libras, polegadas ou libra-pés. A unidade é sistema internacional em Newton-metro. Observe que as medidas de torque, a unidade de torque, tem dois componentes, a força e a distância. Para calcular o torque, é preciso apenas multiplicar a força aplicada pela distância medida entre o ponto de aplicação e o centro de eixo de rotação. No caso das porcas, se sua chave tem um pé de comprimento e você aplica uma força de 200 libras, estará gerando um torque de 200 libra-pés. Se você usa uma chave de dois pés, precisará aplicar uma força de 100 libras para gerar o mesmo torque.